muito bom, né, irmãos? Estar em oração, juntamente com os irmãos, não é verdade? Quero compartilhar uma palavra com os irmãos. Mateus, capítulo 22, a partir do versículo 34. Louvado seja Deus, aleluia. Mateus, capítulo 22, a partir do versículo 34. Louvado seja Deus, aleluia. Uma passagem no qual o Senhor falou comigo, eu acho interessante. Eu acredito que não vão achar também. Mateus capítulo 22, a partir do 34. Entretanto, os fariseus, sabendo que Jesus havia silenciado os saduceus, reuniram-se em conselho. E um deles, intérprete da lei, querendo pôr Jesus à prova, perguntou-lhe: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Jesus respondeu: Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração e de toda a sua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento da lei. E o segundo é semelhante a este: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Amém? Glória a Deus, aleluia. Todos aqui sabem, meus irmãos, que quando o Senhor Jesus pregava, quando o Senhor Jesus estava anunciando o Evangelho do Reino, muitas pessoas chegavam para ver Jesus pregar. Só que outras pessoas também, meus irmãos, iam ver Jesus pregar para colocar Jesus à prova, para tentar, meus irmãos, fazer Jesus dizer coisa contrária ao que foi falado no Antigo Testamento. Jesus, quando pregava, multidões seguiam eles, mas também eram multidões irreligiosos querendo pôr Jesus à prova. Nessa passagem, ao qual nós acabamos de ler, o intérprete da lei, meus irmãos, chega até Jesus e pergunta: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? E Jesus responde: ame o Senhor, seu Deus, de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento. E o segundo, meus irmãos, é ame o seu próximo como você ama a você mesmo. Jesus aqui, meus irmãos, ele está resumindo toda a lei. Porque como Jesus falou, ele não veio para abolir a lei, mas veio para cumprir. Ou seja, quando nós amamos a Deus de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, nós estamos também cumprindo aquele mandamento que foi falado, que é amarás a Deus e não terás outros deuses além dele. Quando nós, meus irmãos, amamos o próximo como a nós mesmos, nós estamos cumprindo aqueles mandamentos que foi feito, que é não furtarás, não matarás. Então, por isso que esses dois são os dois grandes mandamentos, porque toda a lei se compõe desses dois. Amém, meus irmãos? E eu vi uma história bastante interessante que eu ouvi esses dias, que foi bastante edificante para mim, sobre nós amar o próximo, que essa história não está na Bíblia, mas ela foi bastante edificante e eu vou falar para os irmãos. A história é que certo homem recebeu uma visita, e essa visita era Jesus de Nazaré. E chegou que ele iria receber Jesus à noite, e durante o dia veio uma mulher com fome e falou o seguinte: ei, você teria alguma coisa para eu comer? E depois veio outro homem sem roupa, precisando de ajuda, veio pedir ajuda a ele, e ele respondeu a mesma coisa que ele disse à mulher: não, eu estou muito ocupado, estou preparando a casa, e hoje eu vou receber uma visita muito especial, eu não posso te receber. E depois foi a mesma coisa seguinte, veio uma criança passando necessidade, ele respondeu a mesma coisa: já está perto da hora de chegar, eu vou receber Jesus nessa minha casa. E quando Jesus chega, meus irmãos, naquela casa, ele chega naquela casa e a pessoa recebe ele com muito carinho, muita empatia, dizendo: bem, mestre, pode entrar. E Jesus fala: não vou entrar, porque eu vim aqui 3 vezes na sua casa e você não me recebeu. Ou seja, meus irmãos, muitas das vezes Deus está no próximo, muitas das vezes Deus está em nós amar o próximo. Assim como nós muitas das vezes vemos um mendigo na rua e ele vem e pede dinheiro a nós e nós não dá, e não seria Deus também deveria fazer a mesma coisa conosco quando nós pedimos alguma coisa ao Senhor e Ele nos dá, e logo depois novamente a gente comete o mesmo erro, e o Senhor não deveria fazer a mesma coisa quando o Senhor muitas das vezes no
concede várias graças e muitas das vezes nós erramos. Então, Jesus, meus irmãos, Ele está no próximo, Jesus Ele está no seu irmão. Por isso que é importante nós demonstrar esse amor ao próximo, como nós amamos a nós mesmos. Porque que diz a palavra, se você não pode amar o seu irmão que está aí do seu lado, como você verá a Deus? Como você amará a Deus? Não existe isso, meus irmãos. Aí que eu não vou com a cara de fulano, eu não vou com a cara de ciclano. A pessoa que diz isso, meus irmãos, ela precisa mergulhar nas águas do Espírito. Aleluia! Não existe isso, meus irmãos. Isso é orgulho, isso é ego, isso é ira. E a pessoa que diz isso, ela está precisando mergulhar nas águas do Espírito Santo. Está precisando de um renovo espiritual. Precisa de renúncia, meus irmãos, para nós ter o caráter do Filho de Deus, o caráter de Deus. Porque só assim nós somos diferentes porque as pessoas vão saber que nós somos diferentes, vão saber que nós somos cristãos através de nossas atitudes. Amém? E foi essa palavra que eu queria deixar para a igreja, que eu queria deixar para os irmãos, que nós venhamos amar a Deus, meus irmãos, sobre todas as coisas, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento. E isso também implica em nós agradar a Deus nas nossas decisões, nós obedecer a Deus, fazer a sua vontade, e que nós venhamos amar o próximo, assim como Jesus nos amou. Amém? Amém. Dar a nossa oportunidade. Aleluia. O irmão Otaciano está com sua oportunidade. Amém? Louvado seja Deus. Aleluia, Deus. Otaciano, amém? Meu Deus. Glória a Deus. Ana Maria com a palavra do Senhor. Amém. Deus vai dar a palavra de 50 mil. Lucas capítulo 21.